Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para falar sobre um tema muito interessante aqui de processo civil. Vou conversar com vocês hoje de sucessão das partes, um tema que é muito comum cair em prova de concurso público. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que você acione o sino de notificações, peço também que você se inscreva no canal para que você sempre esteja atento e receba o nosso conteúdo de direito do trabalho, processo do trabalho. Hoje nós estamos aqui conversando sobre processo civil, porque processo civil será uma das matérias que o pessoal que vai fazer a prova para analista, para oficial de justiça avaliador, irá necessitar de processo civil. Oficial de justiça usa muito CPC, usa muito assuntos, atividades ligadas ao processo civil. E se você já gostou desse vídeo, pessoal, deem o like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Pessoal, como eu já falei aqui para vocês, sucessão das partes é um tema que eu já vi cair em prova de concurso e prova da OAB bastante, pessoal, é muito comum cair. E como eu sempre digo, por que cai? Porque cai, pessoal, não é porque simplesmente a banca examinadora acha legal aquele tema, não. É porque acontece no dia a dia. E o exemplo que eu vou dar para vocês aqui é um caso concretíssimo ligado a essa questão de sucessão das partes, de bem litigioso, de alienação de bens. E por isso nós precisamos conhecer. Olha só, o Código de Processo Civil, lá pelo artigo 108, ele já começa a conversar conosco e nos dar informações sobre sucessão das partes e sucessão de procuradores. O que é a sucessão das partes? É quando uma parte originária do processo, que se encontra desde o início do processo, sai e é sucedida por outra parte. Mas a primeira informação que você precisa saber, você vai encontrar lá no artigo 108 do Código de Processo Civil. Sucessão das partes só poderá ocorrer quando houver autorização da lei, autorização legal. Então, já perceba o seguinte: se você não tem experiência na prática civil, ou na prática trabalhista, por exemplo, qualquer área processual, não vai simplesmente ocorrer a troca de partes. A minha mãe é autora, ela está com problema de saúde, eu vou entrar lá no processo para representar ela. Esquece isso, não é assim que funciona. Senão, o processo ia ser uma bagunça. Então, a primeira informação que você precisa saber é essa. As hipóteses de sucessão das partes, elas têm que ter autorização legal, como eu já disse, artigo 108 do Código de Processo Civil. Sabendo isso, você já vai para o artigo 109 do CPC, aonde nos fala o seguinte: nas hipóteses em que há a alienação da coisa ou alienação do bem e sucessão de direitos líquidos, essa alienação da coisa ou do bem ou cessão de direitos líquidos, ela só poderá ocorrer com a anuência, com a concordância das partes. O que ele está nos falando aqui?
ele está nos falando o seguinte: só pode ser vendido um bem que esteja atrelado àquele processo, só pode ser cedido um direito que está também atrelado àquele processo. E vou complementar aqui: um terceiro estranho, alheio ao processo, só pode ingressar nesse processo através, por exemplo, aqui da sucessão das partes, com a concordância da parte contrária, com a anuência das partes. Percebeu aqui como é que a concordância da parte autoriza um terceiro a ingressar nesse processo que tinha outras partes originárias? Por exemplo, aqui, como eu disse, eu falei para vocês que eu iria dar um exemplo prático disso que nós estamos conversando. Olha só o que falou o caput do artigo: alienação da coisa ou cessão de direitos líquidos. Existe um inventário, que eu estou atuando não no inventário, mas estou atuando na regularização desse imóvel. Teve um inventário há uns 3 ou 4 anos atrás, em 2021, que estava devendo condomínio e IPTU. O inventariante, que é o responsável pelo inventário, decidiu alienar o imóvel, decidiu alienar esse imóvel. Só que esse imóvel, ele, num primeiro momento, ele só poderá ser alienado lá na fase final, na partilha do inventário. Mas, diante da dívida contraída por esse imóvel, esse inventariante solicitou ao juiz da Vara de Órfãos e Sucessões essa venda antecipada até para pagar os condomínios atrasados e IPTU atrasado. Teve a autorização do juiz e a autorização das partes. Nesse caso, o meu cliente que comprou esse imóvel, ele não entrou no processo. O processo de inventário era pessoa A e pessoa B. Nesse caso aqui, o meu cliente, que não estava nem comigo na época, ele era a pessoa C. Ele nem entrou no processo. O inventário fica só ali entre A e B. Se por acaso, se houvesse essa necessidade e ele precisasse entrar no processo, o C, ele deveria entrar apenas com a anuência da parte, do inventariante, dos outros herdeiros. Perceberam isso? Além disso, pessoal, ainda que esse terceiro interessado ele não possa entrar no processo como parte, a lei, no parágrafo 2º do artigo 109 do Código de Processo Civil, autoriza que esse terceiro interessado ele entre apenas como assistente litisconsorcial. Para quê? Para ajudar aquela pessoa, por exemplo, que está querendo alienar o bem para ele, que está querendo vender o bem para ele. Vamos imaginar numa situação que A quer vender e B não quer vender. Um exemplo que não é nem um pouco absurdo, pode ocorrer ou não. Ele entra no processo não como parte, ele vai peticionar apenas como assistente de litisconsórcio para informar alguma situação de interesse das partes e de interesse do juiz, para que o juiz avalie todo o caso ali. Tudo bem? Além disso, pessoal, por que muito embora não tenha ocorrido a concordância ou a anuência das partes,
e ele não teria autorização para entrar como parte e apenas autorização para entrar como assistente litisconsocial, por que a legislação autoriza ainda assim essa entrada desse terceiro interessado como assistente litisconsocial? Porque a decisão desse processo, como diz o parágrafo 3º, a sentença desse processo irá gerar efeitos, irá surtir efeitos para as partes e para os adquirentes ou para os cessionários. Nesse caso, esse cliente aqui, terceiro interessado, que entrou como assistente litisconsorcial, ele é adquirente desse imóvel que foi alienado aqui, que foi vendido. Ele foi adquirente desse imóvel. Se por qualquer motivo, de repente no decorrer desse processo, aquele que não concordou com a venda do imóvel ajuiza uma ação ou através de uma petição questiona e existe uma possibilidade, quem sabe aí, de nulidade desse negócio jurídico, de nulidade, por exemplo, dessa compra e venda, isso vai gerar consequências, como fala aqui o parágrafo 3º, não só para as partes, mas como para o adquirente do imóvel, que nesse caso é o meu cliente. Se no decorrer desse inventário tudo virar de cabeça para baixo e a venda desse imóvel for anulada, ele vai ter que ter ciência dessa nulidade do negócio jurídico que foi a compra e venda desse imóvel. Então, o parágrafo 3º já verificou essa possibilidade, já falou, ó, ele tem que entrar como litisconsórcio, assistente litisconsorcial, porque em algum momento pode não ocorrer nada que prejudique ele, como ainda existe sim algumas possibilidades ou uma possibilidade de ter alguma decisão que afete a esfera patrimonial desse adquirente, no caso desse negócio jurídico de compra e venda. Imagina uma possibilidade que no decorrer do inventário foi descoberta uma fraude nesse negócio jurídico, ou ainda que não tenha ocorrido uma fraude, esse negócio jurídico ele foi realizado com falta do preenchimento dos requisitos legais para essa venda. Existe essa possibilidade. Então, por isso que o parágrafo 3º deu essa possibilidade de assistência litisconsorcial, até porque ele já informou aqui, ó, a sentença ela vai gerar efeitos para todo mundo aqui que eu estou falando, cessionário, adquirente e para as partes. Entenderam, pessoal? Perceberam como essa parte de sucessão das partes aqui no processo pode gerar várias consequências aqui quando nós tratamos de inventário, negócio jurídico, nulidade do negócio jurídico, anulabilidade do negócio jurídico? É isso aí. E já que eu estou falando isso, falando de nulidade, dá uma estudada lá em nulidade de negócio jurídico lá no Código Civil. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.